Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. A gente vai dar uma olhada em alguns trechos bem importantes do Evangelho de Mateus, sabe? Na versão NTLH, a nova tradução na linguagem de hoje. A ideia é explorar as passagens principais, desde o comecinho, os antepassados de Jesus, até os ensinamentos dele e o final da sua vida aqui na Terra. Queremos entender a mensagem central, né? Vamos lá. Bom, a história já começa de um jeito bem interessante lá em Mateus 1, com aquela lista de nomes, a genealogia de Jesus. Liga ele até Davi e Abraão. Mas o que chama a atenção, para mim pelo menos, é que aparecem mulheres ali, como Tamar, Raabe, Ruth. Não era comum, né? Exato. E isso é muito significativo. Essa genealogia não é só tipo uma lista de nomes. Ela está conectando Jesus com as promessas antigas de Deus para Israel, principalmente a linhagem do rei Davi. E incluir essas mulheres, que tinham histórias complexas, já sinaliza algo diferente, sabe? Sobre a graça de Deus, que Mateus vai mostrar bastante. Aí tem o nome Jesus, que é o Senhor salva. E a citação de Emanuel, Deus conosco. Tudo apontando para quem ele é desde o início. Certo. E aí, logo no capítulo 2, a infância já mostra uma tensão, né? Chegam aqueles magos do Oriente, seguindo uma estrela. O rei Herodes fica perturbado, furioso mesmo. Manda matar as crianças e a família tem que fugir para o Egito. Só depois eles voltam para Nazaré. Que começo! Pois é. E Mateus apresenta isso como cumprimento de profecias. Mas também cria um contraste muito forte. Estrangeiros, os magos, reconhecem Jesus. Já o poder local, Herodes, rejeita com violência. Então, esse tema do conflito e da proteção de Deus já está lá, bem no início. Tem até um paralelo com a história de Moisés, né? Verdade, bem lembrado. Pulando um pouquinho, a gente chega em João Batista, no capítulo 3. Ele surge lá no deserto pregando arrependimento, que é tipo uma mudança de direção, de mente, né? Batizando no Rio Jordão, e ele anuncia que está vindo alguém mais poderoso. Isso, João é o precursor, aquele que prepararia o caminho como os profetas diziam. A mensagem dele é de urgência. Olha, o reino dos céus está perto. O governo de Deus está chegando. E o batismo de Jesus, então, não é porque ele precisasse se arrepender, claro, mas marca o início oficial do ministério dele. E vem aquela confirmação do céu, né? A voz, o espírito como pomba, este é o meu filho. É muito forte. Muito forte mesmo. E logo depois, no capítulo 4, vem a tentação no deserto. 40 dias, jejum, e o diabo lá testando Jesus. Oferece pão, depois um show de poder divino e, por fim, todos os reinos do mundo. E Jesus sempre responde com as escrituras. Essas tentações são um confronto direto, sabe? Sobre que tipo de Messias Jesus seria. Ele recusa totalmente usar o poder para si mesmo, ou seguir um caminho de poder político fácil. Ele se firma na obediência à palavra de Deus. Isso define o ministério dele dali para frente. E então a gente entra naquele bloco enorme de ensinamentos. O Sermão do Monte, capítulos 5 a 7, começa com as bem-aventuranças, felizes os humildes, felizes os que choram, fala sobre ser sal da terra, luz do mundo, e aí fica assim, muito radical. Não é só não matar, é não ter raiva no coração. Não é só não adulterar, é nem cobiçar. Ele ensina a amar os inimigos, a orar o Pai Nosso, a não julgar. Uau, é muita coisa. É a essência do reino. O Sermão do Monte é isso. Jesus não está jogando fora a lei de Moisés, mas ele aprofunda, leva para a raiz, para a intenção. Ele pede uma justiça que vai além da aparência, uma justiça que reflete o próprio Deus. E a autoridade com que ele fala. Sim. É impressionante, ele não fala como os outros mestres que citavam autoridades, ele fala com autoridade. Amar os inimigos, por exemplo, era algo impensável para muita gente ali. Totalmente. Bom, depois disso, a narrativa engata uma sequência de milagres, né? Capítulos 8 e 9. Cura de lepra, de paralisia. Nesse caso da paralisia, ele até perdoa pecados, o que gera uma baita polêmica. Cura febre, hemorragia, acalma a tempestade, expulsa demônios, ressuscita a filha de um chefe. E no meio disso tudo chama Mateus, um cobrador de impostos, para ser discípulo, que era alguém mal visto pela sociedade. Exato. Esses milagres são demonstrações práticas do reino chegando. Mostram a autoridade de Jesus sobre tudo. Doença, natureza, forças espirituais, o próprio pecado
e até a morte. E o chamado de Mateus, e Jesus comendo com pecadores, como diz o texto, isso sinaliza que o reino é para todos, quebra barreiras. A fé do oficial romano também, né? Um não-judeu. Verdade. Aí no capítulo 10 ele escolhe os 12 apóstolos e envia eles em missão. Dá poder, instruções, mas já avisa. Olha, vocês vão enfrentar perseguição. Aí avançando bastante na história, tem momentos-chave, né? Como a confissão de Pedro, lá em Cesareia de Filipe, capítulo 16. Pedro fala, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Foi uma revelação, né? Um ponto de virada total. Uma revelação divina, como o próprio Jesus diz. Mas olha que interessante. Logo depois disso, Jesus começa a falar que ele, o Messias, vai ter que sofrer, ser morto e ressuscitar. Foi um choque para os discípulos. Eles esperavam um Messias rei, guerreiro talvez. Imagino. E Jesus redefine isso. O caminho é o do servo sofredor. Daí vinha a transfiguração, no capítulo 17. Ele brilhando com Moisés e Elias. É como uma confirmação. Sim, ele é glorioso, mas o caminho passa pela cruz. Entendi. E aí a gente caminha para os capítulos finais, 21 a 27. A entrada em Jerusalém no jumentinho, a confusão lá no templo, a última ceia, onde ele institui o pão e o vinho como símbolos do corpo e sangue dele, da nova aliança. O novo pacto com Deus, né? Isso. Aí vem a traição de Judas, a prisão, os julgamentos confusos diante de Caifás, depois Pilatos e, finalmente, a crucificação. É a consumação de tudo. A entrada em Jerusalém cumpre profecias. A ceia sela essa nova aliança. E os julgamentos, a cruz. Para Mateus, é o clímax do conflito, mas também o cumprimento do plano de Deus para salvar através do sacrifício. E o final de tudo, capítulo 28, a ressurreição. O túmulo vazio, o anjo falando com as mulheres, Jesus mesmo aparecendo para elas, e depois para os 11 discípulos lá na Galileia, e aí ele dá a grande comissão. Vão e façam discípulos de todas as nações. A ressurreição é a prova final. É a vitória sobre o pecado, sobre a morte. Valida tudo que Jesus disse e fez. E a grande comissão não é bem um fim, né? É um novo começo. É o envio da igreja para o mundo com a promessa de que ele estaria com eles, conosco sempre. Ufa, foi uma viagem intensa por esses trechos de Mateus, hein? A gente viu Jesus sendo apresentado como esse Messias prometido, o rei, cumprindo as Escrituras, ensinando com autoridade sobre o reino, fazendo milagres, mas também sofrendo, morrendo e ressuscitando. Exatamente. Mateus tece tudo isso com muito cuidado para mostrar Jesus como esse rei que cumpre as promessas, que inaugura o reino dos céus de um jeito inesperado, estabelece um novo caminho para a gente se relacionar com Deus e que triunfa sobre a morte, deixando essa missão global por seus seguidores. Então fica a pergunta no ar, né? Diante dessa ética tão radical, tão exigente do Sermão do Monte, amar inimigos, buscar primeiro o reino, essa disposição toda para o sacrifício, o que significaria, assim, na prática, levar a sério esses princípios hoje em dia? É algo para a gente refletir, né? Com certeza, uma ótima reflexão para a gente levar.